É isso mesmo, senhores. Então hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai estar entendendo um pouco de como funciona o React Native. Já tem um vídeo aqui no canal um pouco mais antigo, para se você de repente acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu já trouxe essa tecnologia aqui para o canal, mas foi somente um vídeo. E eu não cheguei a abordar todos os pontos que eu vou estar tentando abordar nesse vídeo aqui, tá? Então nesse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo. Inclusive, a gente vai tentar criar um projeto completo aqui, se não ficar longo demais. Mas a gente vai estar aprendendo aqui como é que funciona o React Native na perspectiva de um desenvolvedor em Delphi. O que é que muda, como é que a gente cria as telas. Vou estar tentando explicar tudo nesse vídeo. Se você quer aprender aí o React Native, que é uma das tecnologias, inclusive, que está sendo muito procuradas aí pelo mercado, você precisa assistir esse vídeo aqui até o final, beleza? Então vamos pro vídeo. Bom, o React Native ele é uma framework, acho que posso falar de framework, aqui está o site oficial dele, né? É uma framework ou uma forma de você criar aplicativos nativamente para o Android e para o iOS, né? É uma tecnologia mantida pelo Facebook, né? Inclusive em alguns vídeos anteriores eu já trouxe o Flutter, né? Que é uma outra tecnologia que também permite criação de aplicativos para Android, para iOS e também para vários outros sistemas. Só que ele é mantido pela Google, né? Então vamos colocar aí que os dois extremos aí que estão sendo muito requisitados, mas obviamente o React Native, porque o React Native ele já vem do React em si, né? O React é uma framework em JavaScript para criação de aplicações para web, né? Então o React Native ele segue a mesma natureza, só que puxando para os dispositivos móveis, né? Então de repente você já é um programador de React, quer criar para aplicativos com React Native, então você não vai ter muita dificuldade no teu aprendizado, porque basicamente a sintaxe, né, a forma de você criar as aplicações funciona da mesma forma, diferente de você utilizar o Flutter, né? O Flutter ele já utiliza uma outra tecnologia, uma outra metodologia, já utiliza uma outra linguagem de programação que é o Dart, né? Embora seja proveniente do JavaScript, da mesma forma que o React só que você está pegando o React Native já é de uma tecnologia que já existe, já é de uma framework que já está há um tempo no mercado. E o Dart aí junto com o Flutter já é uma outra linguagem, é uma outra forma de pensar. Então pode levar um tempo maior de aprendizado para você se acostumar com a forma como ela trabalha. Mas uma coisa muito bacana do React que também compensa para o seu rápido aprendizado é para você que é um programador de web, né? Então se você utilizar JavaScript, CSS e HTML, você não vai ter muita dificuldade na parte de estilização. É um dos pontos que eu vou estar tratando aqui nesse vídeo e é muito bacana, tá? Bom, existe basicamente duas formas de você criar aplicações aqui no quesito de configurar o ambiente para você começar a criar os seus aplicativos, tá? Então vou estar te mostrando o seguinte. Se você for aqui em Get Started, obviamente você vai ser levado para uma parte de documentação, né? Mas vou puxar aqui diretamente para o setup a criação de ambiente, né? Se for aqui para criação de ambiente, aquela parte de configuração que a gente sempre precisa passar para configurar o ambiente de desenvolvimento, você basicamente vai encontrar duas formas, né? Foi uma das formas que eu encontrei aqui, que a primeira forma que ele dá para você aqui é o Expo-CLI, né? Ou seja, essa é a primeira forma de configuração, é utilizando a tecnologia Expo, né? Que é basicamente, dando aqui do grosso para vocês, geralmente a gente sabe que quando a gente vai configurar um ambiente mobile, a gente precisa instalar o Android Studio, baixar os SDKs para o sistema reconhecer os pacotes as versões do Android que a gente quer trabalhar. Então existe todo esse processo que a gente inclusive já viu quando a gente for utilizar o Flutter, né? Então quando você vai utilizar o Flutter, quando você vai passar a criar aplicações com Flutter na tua máquina, você precisa passar por um processo de configuração de ambiente para que teu computador esteja pronto, né? Para compilar os aplicativos da melhor forma possível. No React Native isso muda um pouco de figura, deixando até mais fácil para quem está entrando nessa tecnologia agora. Então, o que é que você faz? A única coisa que você precisa instalar na tua máquina é o Expo através do NPM, né? O NPM, que é o repositório, né? Que é o gerenciador de repositórios, né? Tem o NPM e tem o Yarn, né? Que é um outro tipo de
repositório aí de projetos. Então você apenas instala ele, né? Que ele é um repositório também. E a partir dele você já pode ser capaz de criar suas aplicações para o Android e para o iOS. E quando for compilar, aí é como se, vamos supor, via terminal, todos os arquivos do seu projeto são enviados para a nuvem, para um site da Expo na nuvem, e lá na nuvem ele faz a compilação para você. Basicamente é assim que funciona, diferente de caso você queira fazer aquela instalação tradicional, né? Então você vai precisar baixar o Android Studio, vai precisar baixar os SDKs referentes à versão do seu Android que você quer trabalhar, para depois de tudo isso configurado, você gerar o teu APK na tua máquina local, né? Então você pode fazer das duas formas, criar esse ambiente, né? Então você escolhe aí a forma que você quer utilizar. Nesse caso aqui, nesse exemplo para esse vídeo, eu vou estar utilizando a forma mais fácil, que é o Expo CLI. Então você precisa instalar somente o Node.js aqui na tua máquina, de preferência aqui a versão 12, né? A partir da versão 12 é a versão LTS, que é a mais recomendada para os usuários. Então você faz o npm install, deixa ele instalar tudo que ele precisa, ele vai baixar alguns pacotes, né? E a partir disso você já pode criar o teu projeto, né? Então é isso que você vai fazer. Se você quiser fazer a parte de configuração, fazer cada etapa, cada processo, você utiliza aí a metodologia do CLI, né? Que é o CLI, o React Native CLI, esse método de instalação. Mas se você quer utilizar o método Expo, que é mais fácil, você pode tentar na tua máquina também. Eu já fiz esse processo, obviamente, então eu já vou cair pela parte da criação do projeto aqui, tá? Então a gente vai estar entendendo um pouco como ele funciona, beleza? Vou abrir o terminal aqui do meu Windows. Você abre aí o PowerShell, você abre aí o CMD, abre uma pasta aí que você quer criar o teu projeto, porque assim que você definir o nome, né, ele vai criar uma pasta e vai fazer o download de vários arquivos para essa pasta que são importantes para o funcionamento dele, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui um projeto aqui. Vamos colocar um projeto simples. Vamos fazer tipo assim: o usuário, sei lá, digitar uma mensagem num input, né? E quando ele clicar no botão ali, essa imagem ele exibe para nós. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Vai ser um pouco mais, não é mais complicado. Você precisa entender a estrutura e a sintaxe para que funcione corretamente, e vai ser um pouco mais diferente do Delphi, né? Que a gente já está acostumado. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui Expo init, e aqui eu vou estar colocando o nome do projeto. Vamos colocar aqui Hello World, tá? Vamos dar um Enter. Então ele vai estar processando aqui algumas informações e vai começar a baixar alguns arquivos aqui para esse projeto funcionar, beleza? Ó, ele está me perguntando aqui, inclusive, ó, se eu quero utilizar algum template, né? Eu não vou estar utilizando nenhum template, eu vou utilizar o mínimo aqui, na verdade, que ele está dizendo aqui que é o mínimo, somente o essencial para eu começar. Então eu vou estar utilizando esse template aqui, vou dar um Enter e ele vai começar a baixar esse template aqui que eu escolhi, beleza? Então vou aguardar aqui para que ele finalize esse processo aqui. Pode demorar um pouquinho dependendo da tua internet aí e do teu PC. Então eu vou estar cortando aqui e a gente volta quando ele finalizar, beleza? Pessoal, enquanto ele está baixando aqui, eu vou só aproveitar esse momento para poder falar para vocês alguns problemas que eu estou tendo no canal, aqui no quesito de gravação de vídeo mesmo, tá? Quesito técnico, né? Você sabe que em alguns vídeos tá travando em alguns momentos o vídeo ali, né? Então o problema realmente é o meu computador no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? É um computador um pouco mais antigo, né? Um processador um pouco mais limitado. Então tem um pouco mais de dificuldade para poder fazer essas gravações. Então nessas 2 últimas semanas eu estou adquirindo alguns equipamentos para facilitar esse processo de gravação, tá? Então tá faltando apenas alguns itens, né? Para eu conseguir fazer essa gravação sem esse travamento todo, para que alivie esse problema, para que isso seja resolvido, tá? Então peço para vocês um pouco de paciência para que isso seja resolvido, mas esse é o motivo que eu precisei dessas 2 últimas semanas, e também, obviamente, utilizei essas 2 últimas semanas para aprender mais como é que funciona o React Native, mas também foi motivo de eu parar um pouco e tentar entender o problema que está acontecendo para tentar resolver e aliviar esse problema dos travamentos, tá? Então fiquem calmos, os vídeos vão continuar, só peço para vocês um pouco de paciência
para que isso tudo seja resolvido, beleza? Então agradeço para vocês a compreensão. Se você está vendo esse vídeo, se você acompanha o trabalho aqui do canal, agradeço a você a compreensão aí, porque tecnicamente não, de forma literal, eu não recebo nada para fazer esse trabalho aqui no YouTube, né? Então, que vocês entendam isso. Se eu recebesse de repente algum valor, mas eu não recebo, somente para ajudar o público de jovens e adolescentes a aprenderem a programação aí, porque é uma área que foi, e será provavelmente uma área muito escassa de profissionais. Então, eu acredito que a tecnologia liberta, conhecimento liberta. Então, se você puder ajudar esse trabalho aqui, a de repente compartilhar esse vídeo, jogar esse vídeo em um grupo de tecnologia, um grupo de adolescentes ali que tem o desejo de aprender tecnologia, é uma oportunidade aí para você transformar vidas também e contribuir com esse projeto, beleza? Então esse recado que eu quero deixar aqui para você. Vamos aguardar aqui ele finalizar, beleza? Beleza, pessoal, então ele terminou aqui, ó, ele disse seu projeto está pronto, e ele está me recomendando aqui que eu entre na pasta e depois eu rode aqui o npm run, né? Se eu quiser rodar para Android ou iOS, ou se eu quiser também rodar na web, né, no navegador. Então vamos lá, deixa eu dar um ls aqui. Esses aqui são os projetos que eu fiz. O nome do nosso projeto é o Hello World, né? Ok, então estou aqui na pasta do projeto, e vou rodar aqui. Na verdade não vou rodar nenhum desses comandos aí que ele me sugeriu. Eu vou rodar o comando chamado expo start, tá? Vamos dar um enter. Ele vai criar basicamente um servidor aqui para que eu possa rodar esse cara local. Ele vai gerar um IP, né? Ou seja, eu posso, se eu quiser utilizar o meu smartphone sem cabo e ver a minha aplicação rodando, eu posso fazer isso sem cabo nenhum. Para fazer isso, de preferência, você faz o seguinte: você vai precisar instalar um aplicativo no seu smartphone chamado Expo Go. Eu não sei se ele sugere aqui também, né, na documentação. Deixa eu até ver aqui, ó. Aqui, ó. Instale o cliente Expo no seu iOS ou Android, na mesma conexão que a sua internet, que o seu computador estiver. No Android você utilize o Expo App para escanear o QR Code, ou seja, esse terminal aqui, ele vai gerar um QR Code para mim e eu posso escanear através do meu Android, né? E a mesma coisa no iOS. Então, se você tem um Android, se você tem um iOS, assim que ele gerar o QR Code aqui para mim, você escaneia e ele vai abrir o aplicativo aqui para você, né? No caso, o aplicativo, para vocês saberem qual é esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Bom, aqui no meu terminal, pessoal, vocês estão percebendo que gerou um QR Code aqui, né? E aqui está o meu telefone, ó. Aqui está o meu telefone. Esse aqui é o aplicativo que vocês precisam ter no Android de vocês, tá? Então vocês vão na Play Store lá, digitem esse nome aqui, vocês abrem o aplicativo aqui, tá? Aqui são alguns projetos que eu já tenho. Os projetos que eu já tenho. E aqui, ó, escaneio o QR Code, né? Então, se eu escanear aqui, ó, eu vou estar abrindo aqui a câmera. Olha só, tá escaneando aqui. Então ele vai começar a carregar o meu aplicativo. Ó, começou a carregar. Beleza, pessoal, eu acho que eu consegui aqui. O que eu fiz foi simplesmente fazer o seguinte: de repente é sempre bom dar esses erros aqui, porque de repente você tem o mesmo erro que eu, né? Então, assim que você gerou esse carinha aqui, deu um Expo Start, e ele gerou isso aqui para você, pressiona a tecla D, né? Ele vai estar abrindo no navegador essa tela aqui de gerenciamento, alguma coisa do tipo. Aqui vai ter um outro QR Code, né? No meu caso, no padrão ele veio a LAN aqui, ó. Eu mudei para local e escaneei o código novamente, né? Então ele começou aqui a criar um build, né? Começou a carregar aqui, vamos ver se ele finaliza aí, enquanto eu posso verificar por aqui, vamos ver se ele carrega, não sei se ele vai dar erro, mas enfim. Vamos se concentrar aqui no projeto e entender como ele funciona, a estrutura do projeto em si, tá? Então eu vou estar abrindo aqui o VS Code, tá? Que é a ideia que eu vou estar utilizando aqui, e a gente vai estar entendendo como é que funciona o projeto por dentro, beleza? Beleza, pessoal, a gente tá aqui no nosso Visual Code, tá? A estrutura aqui, eu até não fiquei tão assustado porque me lembrou muito o Flutter, né? O Flutter também gera muitas pastas aqui, inclusive essas pastas aqui são menos pastas, mas beleza. O carro-chefe, vamos chamar assim, a aplicação geral que a gente vai estar mexendo seria basicamente esse carinha, seria esse index aqui, ó, é o index.js. Esse seria basicamente o cara que a gente estaria mexendo para
que toda a nossa aplicação funcione. Só que uma coisa bacana é o seguinte, que ele aqui na última linha, vamos chamar assim, ele está chamando um carinha chamado app, né? Então quem é esse app? Esse app aqui é esse app aqui, JS, ó. É um outro arquivo JavaScript. Beleza, então aqui nesse app.js, aqui é basicamente a estrutura de um arquivo, né? No caso, o meu aplicativo começou a andar um pouquinho a compilação aqui, tá em 14%, a 15%, e tá começando a fazer esse processo aí. Vamos ver se ele finaliza. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui basicamente como é que ele funciona, né? Aqui a gente tem, vamos supor aqui, a função principal, né? A função que inclusive é referente ao app, né? Que está lá no index.js. Então tem um carinha chamado app, e aqui está a estrutura do app, né? Essa é a função principal que começa por aqui, né? Então assim que a aplicação ela inicia, ele começa a construção desse app, né? Dessa função app, a partir desse carinha aqui. E aqui dentro ele dá um retorno de alguns componentes visuais, né? Então aqui a gente tem o componente view, né? Que é como se fosse um container, assim, vamos chamar assim, uma div, né? É por isso que eu falei para vocês no início desse vídeo que muitos dos profissionais de web, eles podem serem beneficiados por essa tecnologia aqui, porque não vai fugir muito de tags HTML, CSS. Então se você tem um costume já nesse ambiente, você não vai ter tanta dificuldade, entendeu? É até mais fácil se comparado ao Flutter, tá? Então entenda que no caso a view aqui, ele é uma div, né? Essa view, ela tá recebendo um estilo que está logo abaixo, né? Dentro dessa view ele tem um elemento de texto e também tem um elemento de status bar, né? Então, basicamente é assim que está estruturado aqui. Essa primeira tela, que é uma tela de exemplo, né? A gente criou um projeto, mas ele já veio com algumas coisas já incluídas nesse projeto, né? E todos esses elementos aqui, esse view, esse text, todos eles estão sendo importados, né? Desse carinha aqui, React Native. Ele está importando esses elementos, essas bibliotecas desse carinha aqui. Ele também traz alguns outros elementos, né? Ou seja, o status bar. Ele está sendo importado por uma outra livraria. Esse React também está importando, né? Engraçado. Ele está importando o React, né? Então muito provavelmente que essa aplicação aqui ela funciona como uma aplicação base, né? Então ele importa os dois. Ele importa os elementos em React Native e também importa o seu núcleo base, que é o React, para funcionar a aplicação, né? Então vou estar aguardando aqui enquanto a aplicação ela aparece aqui no meu Android, e eu já volto com vocês. Beleza, então o meu Android aqui, ó, ele está já com essa tela, né? Lembrando que essa é a frase aqui que está aparecendo nesse cantinho aqui, né? Então vamos tentar alterar aqui esse texto. Vou colocar aqui Hello World App. Como eu falei para vocês, tem um hot reload. Então se eu der um Ctrl S aqui, ó, se ele salvar aqui, ó, a bolinha tá clarinha, sumiu. Se eu voltar para minha aplicação, a ideia é que, ó, Hello World App. Então o texto mudou, né? Vamos tentar aumentar agora somente esse texto para mostrar para vocês aqui se realmente aumentou. Vou aqui no estilo, vou dar um font size, 2 pontos, vou colocar aqui 28. Vou salvar novamente. Vamos ver se aumenta o texto. Não aumentou. Ah tá, eu entendi. Não aumentou porque o texto aqui, eu coloquei o font size. O font size seria uma estilização para texto, só que eu coloquei essa estilização para o container, né? Não tem como. Por exemplo, se você entender aqui a lógica, esse container aqui é ele que está recebendo o estilo, né? Não existe nenhum estilo para o meu texto aqui. Vamos tentar criar um para ele. Vou aqui, ó, no meu texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar style igual, abre e fecha chaves. E aqui eu vou colocar styles. Esse estilo não existe ainda, obviamente, né? Então eu vou colocar aqui text custom. Então vou fazer o seguinte, vou aqui, ó, no meu estilo. Vou colocar aqui text custom, 2 pontos, abre e fecha a chave. E aqui eu vou colocar font size
28. Vou até fazer o seguinte, vou até mudar a cor. Vou colocar aqui color. Vou colocar vermelho. Vamos tentar salvar, vou dar um Ctrl S aqui. Vamos voltar para o meu aplicativo. Vamos ver se ele muda. Olha só. Então ficou gigante agora o meu texto, né? E aqui eu estou utilizando muitas das metodologias de CSS. Óbvio que isso aqui não é CSS, tá? Mas é muito parecido, né? Então, basicamente isso aqui é uma estrutura de uma aplicação. E vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar colocar aqui aquele desafio que a gente colocou no início do vídeo. Vamos tentar fazer com que o que a gente digitar em um texto, ele apareça um alerta para mim, uma mensagem. Beleza? Simples, né? Basicamente muito simples. Então vamos lá. Vamos continuar. Já que ele já trouxe para mim esse exemplo aqui, vamos tentar continuar, colocar novos elementos aqui para ver se dá certo, beleza? Vamos lá, vai ser uma aplicação bem simples, somente para a gente entender um pouco da metodologia de como funciona. Dependendo da situação, eu crio um outro vídeo sobre o assunto, a gente explorando mais recursos, tá? Eu particularmente estou estudando essa tecnologia, porque eu vejo como muito potencial, não só para o mercado em si, mas para minha própria carreira como desenvolvedor mesmo, que eu amo ser desenvolvedor, e eu quero aprender essa tecnologia para ser mais um conhecimento, mais uma habilidade aí para a criação de projetos, tá? Ok, então vamos lá, vou fazer o seguinte, vou aqui colocar dois novos elementos que a gente vai precisar, que é o text input, ou seja, é o edit, né, basicamente, e o button, beleza? São dois novos elementos que a gente vai precisar utilizar. Então eu vou fazer o seguinte, logo aqui abaixo do meu texto, eu vou colocar esse text input. Então vou colocar um text input aqui, ó, text. Vou dar um Ctrl espaço aqui para ele me auxiliar. Text input aqui, ó. Vamos fechar. Beleza, ele completou ali para mim, né? Esse text input ele tem uma propriedade bacana que é o placeholder. E aqui é basicamente aquele texto que vai estar aparecendo caso o campo não tenha nenhum item, né? Não tenha nenhum caractere, esteja vazio. Então vou colocar aqui, ó, digite uma mensagem. Digite uma mensagem. Lembrando, tá, pessoal, eu sei que eu já devo ter mencionado isso antes, mas é bom sempre relembrar que tanto o Flutter como o React Native são baseados, obviamente, em JavaScript, né? Então, por mais que ele tenha uma sintaxe, uma estrutura de aplicação, nada impede que a gente utilize JavaScript nativo aqui, ou seja, JavaScript puro, tá? Então, a gente pode implementar essas metodologias sim, e eu vou estar tentando mostrar isso por aqui. Beleza? Então aqui está o placeholder. Vamos colocar agora um botão, né? Vou aqui e colocar button. Ok? E o button ele tem duas propriedades que são obrigatórias, senão ele dá erro se não tiver. A primeira propriedade é o onPress, né? Então ele precisa ter um onPress aqui, porque senão ele dá erro. A mesma coisa acontece aqui lá no Flutter, né? Ele precisa ter um onPress, por mais que esse onPress esteja vazio, mas ele precisa ter. Então aqui ele abre aqui duas chaves, né? E aqui ele utiliza os chamados arrow function, né? É uma forma, se não me engano, isso é baseado no ECMA 6 do JavaScript, né? Que é uma outra forma de você declarar funções a propriedades, né? Os mais profissionais, por favor, me corrijam aqui abaixo, tá? Isso aqui é muito do que eu tô falando aqui para vocês, foi que eu estudei nessas últimas semanas, então eu não vou saber de tudo. Então, se você sabe mais do que eu, tenta colocar um comentário aqui abaixo que eu fixo esse comentário para que outras pessoas possam ver esse comentário também, beleza? Então funciona assim, eu vou colocar aqui dois parênteses e aqui eu crio uma seta abrindo para duas chaves, né? Eu particularmente não gostei muito dessa metodologia, né? Mas a ideia foi que facilitasse a programação, mas eu aparentemente não gostei muito dessa forma de você colocar códigos aqui, né? Mas essa é a forma que foi solucionada para você colocar códigos em JavaScript, né? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um comando aqui, eu utilizaria um comando em JavaScript, eu teria que colocar dentro dessas chaves aqui, beleza? A princípio a gente vai estar mexendo nela, isso aqui é uma função vazia, ou seja, ele tem um local para eu colocar uma função para ele fazer alguma coisa, só que ele está vazio, então ele não vai estar fazendo nada. O outro parâmetro obrigatório que ele tem que ter aqui é o title, né? Então, title ele precisa ter, ok? Então, vou estar colocando aqui justamente o nome do botão, né? Então, vou colocar aqui como
show message, ok? Deixa eu colocar um espaço, tá? Beleza. Bom, beleza, então a gente já montou basicamente a estrutura. Se eu salvar aqui, dar um Ctrl S e voltar aqui para minha aplicação, tem que ter um input, né, um local para a gente colocar, para a gente digitar alguma coisa, e tem que ter um botão, né? Então apareceu aqui bem pequenininho, mas apareceu, né? Então se eu pressionar aqui, ele vai estar mostrando no teclado para mim. Inclusive o text input eu posso colocar, eu posso dizer para ele o tipo de teclado, né? Por exemplo, se é um teclado numérico, se é um teclado que vai de e-mail, então obviamente existem essas propriedades que eu não vou estar tratando delas agora. A gente pode fazer isso, de repente um outro projeto, fazer uma calculadora em React Native. Então muito bacana, tá? Então essas pequenas aplicações estimulam o conhecimento e faz a gente aprender muita coisa interessante. Inclusive o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma forma diferente, que eu não esperava que fosse solucionado dessa forma, mas espero que funcione, obviamente, da forma que eu estou pensando aqui. Mas vocês vão estar aprendendo uma coisa nova aí, beleza? Aqui a gente vai estar entendendo uma coisa chamada states. É uma forma que foi criada para você declarar variáveis, ou seja, se você quiser extrair variáveis de alguns componentes, tá? Se você quiser extrair variáveis de um edit, se você quiser extrair variáveis de algum outro componente, né? Porque aqui, semelhante ao Flutter, que tudo é widget, né? Tudo no Flutter é widget. Aqui no React Native ele chama de componente, né? É a mesma coisa, a mesma idealização, mas é a mesma coisa. Tudo nesse projeto aqui são componentes, né? Então existe uma forma que é os states, né? Que eu vou estar utilizando isso aqui. Espero que funcione, obviamente. Mas states é como se fosse variáveis que são extraídas de componentes, né? Se a gente quiser algum resultado de um componente, a gente utiliza states para ter esse resultado e a gente conseguir trabalhar com esse resultado, ok? Então, para fazer states eu preciso também exportar um outro carinha, né? Importar, na verdade, um outro carinha, que nesse caso esse states ele é da biblioteca do React, né? Então eu coloco aqui use states, beleza? Então aqui estou dizendo para a aplicação que eu vou estar utilizando estados, tá? Então aqui antes do meu return só acabou a bateria aqui da lâmpada, mas beleza, vamos continuar assim. Então vamos lá. Para criar states aqui eu vou estar utilizando constantes, né? Vou criar uma constante aqui, ó. E nessa constante eu vou estar abrindo aqui dois colchetes. E aqui eu preciso colocar duas variáveis. A primeira variável é a variável que vai estar recebendo um valor. E a outra variável é uma variável que eu vou estar chamando para, assim que ela pegar essa informação, ele vai jogar para essa variável. É como se eu estivesse utilizando classes no Delphi, só que em vez de eu jogar esses valores diretamente na variável, é como se eu estivesse criando properties, porque é propriedades, né? Não sei se você já utilizou propriedades no Delphi nas classes, mas funciona o seguinte: vamos supor que você está criando uma aplicação e você não quer permitir que o usuário ou a aplicação consiga enxergar uma variável, né? De repente essa variável é muito importante para a aplicação e você não quer deixar que o desenvolvedor ou o usuário tenha acesso a essa variável. Então, o que é que você faz? Você utiliza uma propriedade. Então, essa propriedade ela vai estar recebendo o valor e ela vai ter a responsabilidade de jogar esse valor para essa variável que está privada. Basicamente é assim que funciona. Se você não entendeu, basicamente fica tranquilo que talvez eu grave um outro vídeo sobre isso. Mas esse contexto que eu estou falando é já para quem utiliza classes aí em aplicações, né? Que quer utilizar propriedades. Então é o mesmo conceito aqui. No meu caso, eu quero, na minha aplicação aqui é uma mensagem, né? Então vou colocar aqui a minha variável, o nome dela vai ser mensagem. Beleza? E a propriedade a propriedade que vai receber esse valor e jogar nessa variável que é basicamente privada vai ser set mensagem. Beleza? E aqui eu tenho que dizer que esse conjunto ele vai ser um state, né? Então eu vou estar utilizando aqui set state. Vou estar abrindo aqui dois
dois parênteses e vou colocar vazio aqui. E vou fechar com ponto e vírgula. Beleza? Então, idealizando aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando essa propriedade setMessage para ele vai estar extraindo o valor que for digitado no input e ele vai jogar esse valor na minha variável mensagem, tá? Vamos tentar entender como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, aqui no meu text input eu vou estar utilizando uma propriedade, né? Que tudo que eu digitar nela, ou seja, o onChange dela, tudo que eu digitar nela, ele vai ser armazenado justamente nesse setMessage, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou utilizar aqui o onChange text, beleza? Então ele tem mesma estrutura de um onPress, né? Então aqui eu faço o seguinte, eu vou colocar aqui o parâmetro que é o meu message. Na verdade eu nem precisaria colocar aqui, eu poderia simplesmente, porque isso aqui é uma função, né? Tudo que está nesse colchete é uma função. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abrir uma seta, né? E aqui eu vou estar abrindo aqui duas chaves. E aqui eu vou estar colocando o que? Eu vou estar colocando o setMessage. SetMessage, na verdade. Eu vou abrir e fechar esse carinha. E aqui eu vou estar colocando o mensagem. Na verdade eu tenho que passar esse mensagem também como parâmetro aqui. Tem um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, beleza? Perfeito. Bom, o que eu posso fazer aqui agora é o seguinte, aqui eu poderia fazer outras formas, tá, de fazer isso aqui, mas eu vou estar utilizando uma forma bem simples, né? Como a nossa aplicação, ela é uma aplicação para exibir somente uma mensagem, então eu vou estar fazendo o seguinte aqui, eu vou estar colocando aqui um alert, que é um comando em JavaScript para você exibir uma mensagem na tela. Ele vai mostrar para você um pop-up, né? Então aqui nesse alert, ele é uma função em JavaScript que recebe um parâmetro de string, né? Então se eu clicar aqui em alert, né? Vou estar abrindo aqui e fechando parêntese e aqui vou estar colocando também uma mensagem, né? Beleza? Espero que isso aqui funcione realmente. Vou dar um Ctrl S aqui. E vou voltar para minha aplicação. Vamos testar aqui e ver se funciona, né? Ele deu algum erro aqui. Qual foi o erro? Beleza, pessoal. Vou somente corrigir alguns erros aqui. Que é o seguinte. Aqui no import, ele não use states. É use state aqui em cima. E aqui também. Beleza? Vou só colocar vazio aqui. Vou salvar. Então a nossa aplicação está basicamente isso aqui. A ideia é o que eu digitar aqui nesse campo de mensagem e clicar nesse botão aqui, ele vai estar exibindo justamente o que eu digitei. Então vamos lá, vamos testar, né? Vou colocar aqui aprendendo React Native. Será que dá certo? Aprendendo React Native. Beleza? Belezinha? Aqui, ó. Então, claro, esse aqui foi o primeiro vídeo, pessoal. Tem muita coisa para explorar aqui no React Native, mas eu acredito que você com isso aqui já dá para fazer. Tenta repetir aí o exemplo que eu fiz na tua casa, vendo esse vídeo aqui, beleza? Eu quero trazer mais vídeos sobre o React Native aqui, que é uma tecnologia muito bacana. Eu particularmente, como eu já falei, quero trazer mais vídeos sobre isso aqui. Mas esse aqui é o primeiro vídeo, segundo vídeo na verdade, mas o primeiro vídeo sobre o assunto em 2022, tá? E espero que tenham gostado desse vídeo, beleza, pessoal? Me desculpem pelas 2 últimas semanas sem vídeos aqui no canal, mas o propósito é de melhorar aqui, ok? Desejo fortemente um bom final de semana para você. Comentem aqui abaixo e sugiram novos vídeos sobre outras tecnologias que eu quero trazer aqui também. Por exemplo, você já utilizou o Git aí no teu ambiente de trabalho? Se você não utilizou o Git ainda, é uma coisa que está sendo muito pedida nesses últimos tempos, tá? É Git que está sendo pedido. Você sabe utilizar o Node.js aí na tua máquina? É uma tecnologia que está sendo muito pedida aí pelo mercado. Você sabe utilizar essas tecnologias, então são coisas que vão estar aparecendo por aqui, pessoal. O canal aqui não vai ficar só em Delphi, não. Tem muita coisa para modernizar. Por exemplo, você já ouviu falar no Boys? O Boys é como se fosse um gerenciador de repositórios, só que para o Delphi. Você já ouviu falar? Se você já nunca ouviu falar,
Então você precisa se inscrever aqui nesse canal e deixar um like nesse vídeo também para você aprender essas tecnologias que vai estar aparecendo por aqui. Beleza? Então vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Bom final de semana novamente e até a próxima.